Alô, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o nosso podcast do Gente que Fala. Eu convidei para o programa de hoje o meu amigo André Marques Martins. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Fausto. Obrigado a todos. Brilhante o seu programa. Te acompanho, não é de hoje. Fora a nossa amizade, né? Exatamente. Mas muito obrigado e honrado de participar do seu programa. Seja bem-vindo. Você é advogado, atuou como gerente comercial do Banco Bradesco, Santander e Itaú Unibanco, especialista em direito empresarial tributário, cofundador do Teixeira e Marques Advogados Associados, assumiu a presidência das comissões de Ética e Disciplina e Direito Empresarial da OAB de Atibaia, cursa atualmente o mestrado em Direito Empresarial. Exatamente, Fausto. Por que Atibaia? Você mora em Atibaia Há 10 anos. há 10 anos. Isso. O escritório nasceu em 2016, então logo faz os seus 10 anos. Mas eu já morava em Atibaia, me mudei para lá em 2014, então já tenho 11 anos. Mas quando eu me mudei para Atibaia, eu ainda trabalhava no setor financeiro. Sim. Inaugurei o escritório aqui em São Paulo, então as minhas idas e vindas entre Atibaia e São Paulo, elas persistem até hoje. Mas Atibaia é uma cidade maravilhosa, foi lá que eu estabeleci a minha família, a razão por isso de ter montado e me estabilizado lá E em bem próximo Atibaia. a São Paulo, não é? Muito, muito, muito fácil. Trânsito fácil. Fácil. A sua infância foi em Atibaia, A minha infância é São Paulo, São Fausto. Paulo. Zona Norte de São Olha Paulo. aí, Olha, você. Olha, exatamente isso. andando a cavalo, Isso. sem a sela. Sem acesso, aqui no interior, em Santa Isabel, num sítio que a minha família tinha. Eita, puxou, resgatou de longe, hein, Fausto? E você é fã de automobilismo também. Muito, muito, muito. Corri de kart muito tempo, aí tá algumas fotos. Aqui já tem também um bom tempo isso daí, aqui é meu pai, que me acompanhava, não só acompanhando nas corridas, mas era ele que preparava os karts. Ah, É o mecânico de mão chegou a cheia. correr em Interlagos, não? Cheguei Ah, sim. que Muito bom. bom. Aqui é um cartódromo que não existe mais, que era o cartódromo de Tamboré. Aham. Aí cedeu esse terreno aqui, cedeu espaço para praça de pedágio. André, você é casado, tem Exato. filhos? Um de 24 anos, do Sim, primeiro casamento da minha esposa, sim, mas que, como você sabe, sim, já está tão próximo que sim. de fato é meu filho. É o Então, filho de de verdade, verdade, não de é? verdade, exatamente isso. É, Antes de se formar em Direito, você já atuava no setor bancário. É isso. O que te motivou a fazer esse curso, André? Eu me formei, né, em direito em 2007 e eu comecei a minha vida nas instituições financeiras em 2002. Então, na verdade, eu terminei meu curso de direito estando no banco. Na época era o Bradesco. E por conta de incompatibilidades, você exercendo o cargo de gerente bancário, você fica impedido de exercer a advocacia. Então, optei naquele instante em prosseguir minha carreira no setor financeiro. Depois do Bradesco veio o Banco ABN, depois o Itaú, e só depois, mais maduro, eu optei em realmente constituir escritório de advocacia. Você chegou naquele ponto, bom, o que que eu vou fazer? Vou por esse caminho ou vou por aquele? Exatamente, E fez a sua exatamente. escolha e foi certo, correta a escolha? No início é duro, né, Fausto? Sim, Como todo negócio, sim. eu posso te garantir aqui que, com 10 anos de escritório praticamente, nos últimos 3 anos, eu consegui me posicionar bem, consegui, conquistar clientes um pouco mais, elaborados, mas no início é tudo muito difícil. Então foi Você uma está com o escritório hoje em Brasília? exato. Brasília, a gente começou lá tem 1 ano. Sim. Atibaia, onde tem o Atibaia? QG maior, Sim, aqui em São Paulo, sim, e Americana também, em conjunto com meu sócio, que é o Rodrigo Teixeira. Então ele sim. se estabeleceu lá no interior, Campinas e Americana, tá. Então dá para perceber que é um escritório que vem crescendo, né? Vem, Fausto. Você foi gerente comercial do Bradesco. Exato. Como foi essa fase? Olha, Fausto, foi um baita aprendizado, É, tá. Eu posso dizer que naquele momento foi bem doloroso,
Porque trabalhar no setor financeiro, a exigência é alta, né? Como dizem lá no jargão, o sarrafo é alto. Então, de fato, foi um desafio e tanto. No início, sofri, mas hoje eu olho no retrovisor e eu posso te afirmar que se o escritório é o que é hoje, se eu me tornei um advogado, vamos dizer assim, médio para bom, eu falo isso com muita propriedade. Foi pelo aprendizado Ah, que você eu é tive tido em como um bancos. excelente advogado. Obrigado, Fausto. É. É bom ouvir isso. A sua passagem pelo Unibanco entre 2012 e 2014 ocorreu durante o período de transformação digital no setor bancário. Isso. Isso deu um trabalho danado. Deu bastante trabalho. Por sorte, nessa época, o Banco Itaú era um dos que mais investia em tecnologia. Então ele te obriga, né, ele vai te arrastando para essa transformação toda. E depois vieram outras mais, mas foi já um marco, né, foi uma diferença absurda. O nosso sistema bancário é o mais moderno do mundo, isso é sabido, e comprovado. Então, a melhor escola que eu pude ter no melhor sistema. Portanto, pra mim foi gratificante. E hoje, atuando no direito, tendo também a questão da evolução do digital no mundo do direito, é um reflexo do passado, vamos dizer No assim. Bradesco, onde ficava a agência? O Bradesco, a última agência que eu trabalhei foi em Perdizes, na Avenida Sumaré. Era o Bradesco Prime Sumaré, ali na Avenida Sumaré. Foi a última agência do Bradesco que eu trabalhei. Trabalhei em outras. Nova Central, Anália Franco, trabalhei em departamento, que fica ali na Santa Cecília, no centro de São Paulo. Essas mudanças no banco são boas? Naquele instante, para mim, Fausto, sempre foi através de reconhecimento. Então, eu sempre Ser de um bairro para o interpretei. outro, como é que era isso? Exato. Normalmente era o seguinte, um bairro como Anália Franco tem um desafio. Quando inaugurou a agência do Prime Perdizes, eu fui convidado a montar uma carteira e de clientes a partir do zero. Então o desafio é interessante. Você montar uma carteira naquela época era diferente. Isso te dá um network absurdo. Por isso que todas as minhas passagens, Bradesco, Santander, Itaú, eu te afirmo que até hoje eu tenho network conhecidos daquela época. E clientes, hoje, do mundo do direito, com as suas empresas, mas que eram clientes gerenciados por mim no banco. O problema é o cliente que acostuma com o gerente, né? Exatamente. Quando o gerente sai, o cliente se sente na mão, Fica manco. não é? Exatamente. É. Aí Exatamente. até ter liberdade com outro gerente e tal. Exato, É. Mas exato. tem que ser assim, não tem de outro jeito. Precisa. É. Quando e como você decidiu deixar a carreira bancária para se dedicar exclusivamente à advocacia? Em 2014, 2015 já, Fausto, eu já via uma movimentação, dentro dessa modernidade que você comentou dos bancos, que me preocupou um pouquinho. Hoje eu tenho 42 anos. Na época, eu comentei com a minha esposa, se tem um momento oportuno de mudança, é agora. Porque no banco, quanto mais tempo você fica, vai performando, vai moldando sua carreira no banco, para você fazer uma mudança de rota profissional é mais complexo. E eu já formado desde 2007, falei: "Por que não? Eu tenho uma profissão", não que o bancário não seja uma profissão, é uma profissão tão digna quanto, desafiadora e dolorosa. Mas eu estudei e queria exercer aquilo que eu estudei. Então eu entendi que aquele momento era o mais apropriado, dadas as mudanças, considerando a minha idade na época. Eu queria estudar mais, então consegui, pós saída de banco, intensificar meus estudos no mundo do direito e aí sim fiz outras pós-graduações até chegar hoje em dia ao mestrado. Como é que você vê a importância do advogado hoje? Fausto, eu divido em 2 partes, né. A que eu atuo é para empresas. Então eu costumo dizer o seguinte, que inclusive é tema de um livro que depois eu comento com você, mas o advogado tem que exercer muito mais do que a advocacia contenciosa. Ele não é um bombeiro, ele tem que trabalhar de forma preventiva. E quando você enxerga um advogado, empresarial dentro da sua estrutura de empresa, indústria,
não só como um advogado, mas como também um conselheiro, um profissional que vai, no seu dia a dia, tomar as decisões em conjunto com os diretores, gerentes, o próprio presidente da empresa, você começa a enxergar o teu negócio de uma outra forma. Você passa a sair do ponto de contenção, do contencioso, para a prevenção. E aí você mitiga risco, você diminui custos operacionais com decisões equivocadas. Então não basta o advogado que atue com empresas se limitar a conhecer o mundo do direito. Ele precisa conhecer de negócio. E é isso que me possibilita exercer de forma tão diferente e tão peculiar com as empresas das quais eu advogo. Entendi. Com a sua experiência na área jurídica, André, e no mercado financeiro, como é que se avalia o mercado de trabalho e financeiro do Brasil atualmente? Caiu bastante, né, Fausto? Acho que É, os dados mostram isso, mas também mostram uma certa ocultação de informações. A taxa de desemprego caiu bastante, você sabe disso. Mas também se motivou muito a informalidade. Hoje o que a gente tem no mercado de trabalho é uma movimentação muito sim. grande, principalmente dos mais jovens, né? A não mais se submeter ao regime CLT propriamente dito. Ele quer ter um pouco mais de liberdade, eventualmente trabalhar para um ou dois ou três empregadores, né. Essa nova geração tem essa particularidade. Então aquilo que nós vivemos no passado, de entrarmos às 9 horas, sairmos às 18, é um desafio para manter hoje em dia, com essa nova geração. Então, o mercado mudou, a forma de contratar mudou, a forma de você administrar seus talentos dentro da tua empresa mudaram por completo. Aquilo que nos seduzia há anos atrás, Fausto, já não seduz tanto ao trabalhador de hoje. Razão pela qual a gente está nessa polêmica toda, pejotização, é vínculo, não é Seis vínculo. por um. Isso é exatamente isso. Então, toda essa movimentação é um comportamento, sim, do trabalhador. E aí, se entrarmos na discussão de eh, regime de trabalho, como é que funciona, vai CLT, não vai, é uma discussão ampla. Mas é sabido que existem outras formas de prestação de serviço. Essa digitalização, o mundo digital trouxe isso, né. Hoje a gente tem um nomadismo digital. O camarada consegue trabalhar da Noruega, prestando trabalho para os Estados Unidos, uma empresa ali, para outra empresa aqui no Brasil, depois ele sai da Noruega, vai para outro país, continua prestando seu serviço. Então isso é modernidade. E aí a gente tem que entender no mundo jurídico de que forma que se dá essas relações no dia de hoje, Você é a né. favor de 6 por 1 ou contra? Eu sou descansar, trabalhar 6 dias, eh, Descansar um. e descansar um. Eu sou a favor do trabalho 6 por 1, o Fausto. Sim. Porque, não sei se é geracional, mas a gente precisa de uma força motriz muito grande. E eu entendo que se nós conseguirmos equacionar esse trabalho com o reflexo da remuneração, o trabalhador também ficará satisfeito, né. É um tema polêmico, evidente, mas a nossa economia, culturalmente, ela já se molda assim. Sabemos que em outras economias existe já uma aplicação diferente dessa regra. Mas entendo que na nossa economia ainda se faz necessário, sim, essa válvula motriz, esse tracionamento econômico. Talvez daqui 10, 15, 20 anos, eu tenha uma outra opinião com base nos dados É, mas econômicos. hoje parece que não é o momento para mudar, E né? entendo que não é o momento para mudar. Eu acho que É. é muito frágil. Hoje o empresário eh, sofre bastante com a questão jurídica imposta a ele. Ele tem muitas obrigações e dificuldade de contratação, dificuldade de equacionamento dos seus postos de trabalho. Se ele se surpreende com mais essa mudança, fragiliza, no meu entendimento, mais ainda a nossa atividade econômica. Ao fundar a Teixeira e Marques Advogados, quais lacunas do mercado jurídico você procurou preencher? Primordialmente, o É, atendimento pessoal aí, empresarial. Isso, um pouquinho Marques Teixeira. da equipe, exatamente isso.
Está Eu com en uma equipe grande já, hein? já, Fausto, nós ao Parabéns, todo, nós estamos em parabéns. 28 pessoas, 28 Você pessoas. pegou o caminho correto mesmo. Está indo muito bem. Exatamente. Parabéns. A ideia, Fausto, dessa lacuna, eu sempre estive do outro lado enquanto bancário. Eu vivi a realidade de muitas empresas e vi o tanto que elas sofrem por não ter um investimento num departamento jurídico, seja próprio ou seja terceirizado. E isso fragiliza a empresa, com decisões erradas, como eu falei anteriormente, decisões arriscadas e custosas. Então, a minha ideia foi justamente preencher a lacuna do empresário. O advogado tem que ser um parceiro de negócio e não só um advogado cru que vai ficar aguardando ali dia após dia o empresário ligar para ele: olha, chegou aqui uma citação de um processo judicial. Não é isso. A ideia é visitar o seu cliente, entender o dia a dia do seu cliente. Dentro dos segmentos que eu atendo, eu procuro entender todos eles, seja indústria, seja prestação de serviços, seja de tecnologia, seja lá o que for o segmento. Eu trago para o cliente, ó, isso é o que tem dentro do seu segmento, de ônus e bônus dentro do mundo jurídico. E em cima disso a gente vai trabalhar junto. Que áreas o seu escritório advoga? Eh, Nós advogamos praticamente em todas as áreas, é um escritório full service, para justamente acolher o empresário. Então eu tenho tributaristas, processualistas, contratualistas. A minha área trabalhista, por exemplo, é só de defesa das empresas. Não faço reclamação trabalhista contra empresas, que a gente chama de reclamante. Eh, Só não atuo na área previdenciária, que aí eu não tenho nenhum profissional, e a área previdenciária é mais específica ali para um cliente pessoa física, que quer algum benefício, alguma coisa dessa ordem. Mas fora isso, é um escritório full service, então temos ali mão de obra para recepcionar as demandas das empresas. Perfeito. Pensando em direito empresarial, no qual você atua, como um advogado pode ajudar uma empresa a crescer? Fausto, continuando até a nossa linha de Que acho que esse é raciocínio, o seu é objetivo. isso, exatamente. O advogado, ele fazendo essa linha de parceiro do cliente, ele tem que ter conhecimento técnico e vou mais, até um conhecimento, por network, de opções a oferecer à empresa que ele advoga. Um exemplo, advogo para uma empresa da área de transportes. Então eu tenho que entender quais são as dores desse meu cliente e aquilo que ele está almejando. Vai trocar uma frota de caminhões, por exemplo. O advogado não pode, tão somente esperar que ele vá à busca da troca da frota, para ele, ali naquele instante, analisar os contratos ou o contrato. Ele deve ser participativo. Então, eu vou ao mercado junto com o dono da empresa, o presidente, o diretor, e entender quais são as opções de crédito, o que podemos formar de parceria com as montadoras, que linha de crédito nós usaremos? Vai usar a linha de crédito consórcio, BNDES, Pronamp, não importa. Mas isso o advogado acompanhando do início até a assinatura do contrato, eu te garanto que a operação dele vai ser sadia. E quase risco zero, né? Porque o advogado acompanhou do início, traz soluções para o empresário, deixa o empresário tomar a decisão dele, mas com mais de uma opção. E aí sim se forma um advogado parceiro de negócio, porque ele enxerga a empresa do cliente não só como um processo judicial, mas como um negócio. Ele precisa, dentro dessa atividade, alavancar e fazer junto com o empresário a empresa subir de nível e tudo mais. Agora não chega ninguém até você sem problema, né? Não, Você não. só vê problema pela frente. Somente problemas. É, Um amigo meu, médico, ele é, brincou uma vez, e isso guardou na minha cabeça. Ele falou: "Você é médico de CNPJ". é, Então, normalmente, o CNPJ, quando chega, tem alguma patologia, é, é, né? é. Alguma dor ele Algum tem. problema ele tem. Exatamente isso. É, Exatamente é. isso. Quais são os desafios jurídicos mais frequentes no escritório? Olha, Fausto, estruturação societária de grandes conglomerados. Isso é um desafio a cada dia que passa, porque
A estruturação societária das empresas pode não se limitar a um único CNPJ. Quando você pega uma empresa mais simples, a depender do porte dela, ela vai bem com um. Mas outras empresas mais necessitam de uma estruturação complementar, que vai desde a formação de uma holding patrimonial para os sócios, até aqui embaixo contratos de parceria comercial, às vezes parasociais, acordo de sócios, acordo de cotistas. Então, hoje, fazer essa grande estruturação das empresas é um desafio. Então, é um cotejamento entre estruturação societária e tributária, porque uma se relaciona com a outra, né? Você manter ali 2, 3 CNPJs pode ter uma interferência no aspecto tributário com o desenquadramento do regime que o cliente esteja. Então, esse hoje em dia é o grande desafio, pelo menos ao meu ver, do mundo empresarial. Como estruturar societariamente a empresa e tributariamente. Isso é um grande desafio. André, que qualidades você busca num advogado que você quer que seja seu parceiro? Nesse caso, estratégico. Eu opto, Fausto, sempre, em enxergar aquele meu parceiro, aquele advogado, que tem um olhar estratégico e um nível de conhecimento de negócios empresariais. Por quê? A parte técnica, a gente consegue, cada dia que passa, buscar, suplementar. A gente consegue essa interação. Agora, esse nível de estratégia, Fausto, é experiência. É, às vezes, o advogado que teve na família um caso de um pai, de um tio que montou uma empresa 2, 3 vezes, quebrou, se reergueu, voltou para o negócio, montou outro. Esse advogado é importante. Eh, Vejo os novos advogados, Fausto, de uma forma particular. Por quê? Os jovens advogados que não tiveram essa oportunidade, não presenciaram isso, eles não sabem como é que é o dia a dia de uma empresa. Um contrato social, uma junta comercial, o que que é um cheque, que muitos não sabem nem o que é, e tudo isso faz é importante para o dia a dia das empresas. Você ter esse entendimento, junto com a parte técnica, aí você faz uma entrega e consegue trazer o teu cliente para um nível diferente. Você falou em cheque aí, hoje é difícil ver um talão de cheque, né? Eu vi que o Bradesco descontinuou, inclusive, a emissão de cheque. É. Acho que foi o primeiro banco a não mais emitir talões de cheques para pessoa física. Você não acha que as pessoas de mais idade se atrapalham muito por causa disso? Tenho certeza, Fausto. Tenho meu pai, tenho minha mãe, e hoje em dia, quando você fala para uma pessoa idosa, "Ó, você tem que entrar no aplicativo, clicar em duas, três abas, Começa a clica", complicar. começa a complicar. Então a gente tinha que É. enxergar isso também de uma forma diferente, né? E qual é a maneira? As agências dos bancos, elas têm encerrado as atividades. Acho que você tem visto essa movimentação. Todos os bancos entenderam que houve uma migração para o digital, e houve mesmo, mas a manutenção de um suporte para a terceira idade, eu vou falar terceira idade, mas eu vou mais além, Fausto. Tem muitas pessoas jovens, mas que são carentes, que não têm essa proximidade com o modelo digital. Também sofrem, também sofrem, né? Recentemente eu vi uma reportagem, uma cidadezinha no interior, só tinha uma agência bancária na cidade. E a agência, não lembro qual era o banco, encerrou as atividades. Como é que faz? Eu fico imaginando, nós estamos num país que está envelhecendo, né? Inclusive foi tema do Enem agora, dias passados. Eh, então é preciso tomar muito cuidado com os idosos, né? Porque eles procuram sempre o banco, né? E Exatamente. E os golpes, recorrentemente, eles são vítimas são eles. de boleto falso, de WhatsApp. Então, a gente tem que ter um cuidado muito Como grande em aconteceu relação a também isso. com os aposentados, né? Exatamente, exatamente, Fausto. Essa movimentação, eu não sei se é 2050 ou 2060, nós vamos ter uma inversão, né? Nós vamos ter uma população muito mais idosa Muito mais do que idosos. jovem. Sim, Acho que é o mesmo fenômeno que é isso aconteceu no mesmo. Japão, É, se eu não estiver equivocado. é, Então, temos que olhar isso daí também. é. Qual é a diferença entre ter um advogado, entre aspas,
e ter assessoria contínua? O advogado ele é pontual, Fausto. Então você tem uma demanda, você chama esse advogado, o contrata para aquele problema de forma pontual. E aí tem as suas características de valores, tempo, trabalho personalizado. E quando você parte para um advogado que faz o teu dia a dia, é como se você estivesse conversando ali com o seu conselheiro, com o seu psicólogo, todo o tempo. Você vem com acompanhamento. Então, a velocidade de resposta é mais rápida. Eu entendo que a personalização da forma do advogado atuar também é muito diferente. Haja vista o seguinte: tem empresas que estão comigo há anos. Basta o diretor, gerente, quem quer que seja, me ligar e falar: André, sabe o Paulo da extrusora da máquina 5 lá do. Sei, eu sei qual é o pátio, eu sei quem é o Paulo, eu sei o perfil do Paulo, eu sei quem é o chefe do Paulo. Isso tudo É ótimo, é uma diferença absurda claro, na forma de atuar. É, claro. eu brinco, Fausto. É, assessoria jurídica contínua, né, dentro desse escopo que eu realizo, é como se a empresa estivesse pagando ali, tendo a disponibilidade de pagar, evidentemente, um plano de saúde, um seguro. Então, você investe, você precifica a tua relação negocial e você sabe que você a todo instante pode contar. Então, a velocidade é diferente, o ritmo é diferente, a eficiência é outra. Então, eu sou um defensor de que empresa, e não importa o porte não, Fausto. Eu digo a você, se o empresário ele começou hoje o negócio dele, ele tem que olhar para a parte jurídica como um investimento e vai posicioná-lo daqui por diante. Ou vai conseguir mantê-lo, ou vai ajudá-lo a crescer. Mas jamais vai derrubá-lo. Ao contrário. Então, o empresário tem que ter essa cultura. Eu acho que é inegociável, acho, não, tenho plena certeza de que para a empresa isso faz diferença no final, tá? E às vezes, Fausto, os empresários falam assim: "Ô doutor, mas o investimento é alto?" Se eu te falar, eu costumo passar para eles a seguinte ideia: um percentual do faturamento bruto, quando eu coloco isso na mesa, eles olham e falam: "Não é possível." Pois é. Então é necessário. Tenho certeza que para você, empresário que está nos assistindo, faz diferença. Invista num departamento jurídico, num escritório que tenha essa banca, essa capacidade de não só olhar uma área, mas de enxergar de forma macro o teu negócio. Como é o seu momento na hora de falar sobre honorários? Esse é bom, hein? É. É o lado bom, É o lado mas bom. não é fácil. Não, não. Eu, para precificar, eu entendo o tamanho da empresa, e aí envolve, quando eu falo tamanho, não é o tamanho físico, né. Eu tenho uma empresa, de tecnologia com sede em Londres, por exemplo, que a operação dela aqui no Brasil tem 100 funcionários, no escritório não é gigante, até porque os funcionários, são home office, e que é uma empresa que tem um faturamento exponencial. Então eu tenho que enxergar essa empresa de uma outra forma. Agora, uma indústria, uma metalúrgica, aí você já tem um espaço físico maior, envolve muito mais risco. Fazendo uma comparação, você pega uma metalúrgica, o risco trabalhista é elevadíssimo. Já uma empresa de tecnologia, já não é tanto. Se você conseguir construir uma relação contratual mais rígida, mais segura, então você tem que olhar as duas empresas de forma diferente. E aí sim precificar do modo personalizado. A OAB, ela disponibiliza a tabela de honorários ali, o valor mínimo, né. Eh, seguramente eu posso te afirmar que nós advogados, conseguimos praticar do mínimo em diante, sim, porque o empresário ele vê valor, ele enxerga valor. Então, eu consigo sim precificar de uma forma honesta, transparente e que o empresário vai olhar o boleto da advocacia, Fausto, e falar assim: esse investimento é bom. Porque é duro, né? Se o cara paga chorando ali, se o empresário olha aquele boleto e fala: nossa, não acredito, isso é ruim para a relação. Que erros contratuais custam mais caro? Nossa, Fausto, o erro contratual em si. Hum, eh, as relações contratuais de hoje, Fausto, elas estão recorrentes no nosso dia a dia.
E muitos não se dão conta que antigamente o contrato ele parava, abria, assinava. Hoje você dá um aceite, você no seu WhatsApp coloca assim: "Estou de acordo". Então, os erros contratuais, o mais grave é aquele que não é visto pelo advogado, que não passa pelo crivo do advogado. Vai fazer uma obra na tua casa, por exemplo, falando de pessoa física. O prestador de serviço coloca no seu WhatsApp: "Senhor Fausto, vou usar tanto de areia, tanto de azulejo, ok?" Você coloca ok. Pronto, estabeleceu-se aí uma relação contratual, que as pessoas não se dão conta do nível de responsabilidade que há nessa relação. E depois vai falar: "Não, mas eu não falei". Falou, tá aqui ó, tá aqui na troca de mensagens via Claro, aplicativo. é uma segurança, né? Não tenha dúvida. Então, né, parte contratual é Por cirúrgica. falar em segurança, como é que você vê a segurança judicial? Ixi, Fausto. Eu tenho críticas severas ao nosso poder judiciário, mas de ordem técnica, justamente pelas decisões conflitantes e não só conflitantes, mas sem um embasamento. Às vezes você olha uma decisão de primeiro grau que foge até aquilo que foi estabelecido na relação processual. Na relação processual fala-se de A, fala-se de B, a decisão vem com C. Então isso é temerário. Lá do outro, eu entendo que o nosso poder judiciário, ele está congestionado, tem um volume muito grande de processos, não se tem, servidores o suficiente para atuar nesses processos. Então eu entendo esse outro lado da moeda, mas é perigoso, né. E também tem o lado, nós, fazendo aqui uma meia-culpa, que nós advogados também temos que ter o discernimento de judicializar com sabedoria. Não é só judicializar por judicializar. Não à toa, eu defendo muito na área empresarial a câmara arbitral. É importante você pensar numa forma extrajudicial, pensar em resolver a questão de empresa com empresa numa câmara arbitral, que dá mais celeridade. Você, depender do poder judiciário, por exemplo, para tratar de uma dissolução societária, como uma que eu estou fazendo em Brasília, que não se colocou a cláusula, de arbitragem, você entre em litígio com os sócios, mas o maior prejudicado é a empresa. Pode ser que no final desse litígio, a empresa já não exista mais. Sim. Então, esse é um É o ponto risco de acabar necessário. com a empresa. Exatamente. Então, olhar o judiciário, tem muitas decisões conflitantes, precisamos buscar sempre uma melhora, eh, não de forma generalizada, eu nunca falo de forma generalizada, porque temos sim bons profissionais, bons servidores, mas é necessário um ajuste. Você, durante todos esses anos, já teve algum problema de cliente que não pagou? Já, E aí, como é que você faz? já, Fausto. Eu posso virar mais um processo na fila lá do judiciário, né. Por conta da relação contratual, eu simplesmente executo esse contrato ou, em alguns casos, Fausto, eu tenho uma postura um pouco diferente. Simplesmente eu corto ele, coloco como no banco a gente chama de subjetivo. Esse é um camarada ou uma empresa que no meu escritório não vai mais operar. E aí, eh, vou para o próximo, não vou ficar me remoendo nem Vira a perdendo. chave, né? Vira a chave e segue adiante. A gente está mostrando aí o nosso portal, Arb que News. você já participou com um Verdade. artigo. E renovo o convite para você continuar escrevendo, Vamos viu? fazer. Quando você Faremos. tiver tempo, que eu sei que o tempo é exíguo, mas quando tiver tempo, escreve sim. É sempre Faremos. bom. Faremos sim. A gente está falando para mais de 100.000 pessoas aí. Portal com grande visibilidade. É, O conteúdo é muito bom e é, técnico. Eu já vi é só de colegas. artigos. É, Exatamente, é muito, é, muito bom mesmo. é. Muito bom, Fausto. Ali a gente está vendo, ali é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira. É, tem muita gente boa aí escrevendo. Verdade. É, em casos de encerramento da relação entre os sócios de uma empresa, quais estratégias jurídicas ajudam a minimizar o prejuízo? Nós falamos agora há pouco, mas vamos. Exatamente. Vamos lá, Fausto.
Quando você pensa em dissolução societária, significa que a relação entre os sócios ali ela já não é mais a mesma. Não importa os fatores, mas ela já não está mais saudável. Se possível, quando da constituição da empresa, tem que tentar prever ao máximo algumas possibilidades e situações dentro do contrato social. Contrato social, falando de contrato mais uma vez, é a relação entre sócios. É a minha relação com você, minhas obrigações, meus deveres, meus bônus, meus ônus. Então, se no nascimento da empresa, o advogado empresarial, ele e societário, ele é participativo em conjunto com o contador, lá na frente, se preciso dissolver a sociedade, nós vamos ter uma possibilidade melhor de velocidade. Fora isso, constantemente, os sócios devem sim trazer à mesa prestação de contas, sempre que possível um valuation, um balanço especial, que é uma forma de precificar a tua empresa. Espera lá, de quanto nós estamos falando aqui? Quanto que vale essa mesa, esse microfone, esse copo, essa televisão, caso eu e você resolvemos extinguir a sociedade? Ou se de repente também, se pensarmos em trazer novos investidores. Então, recorrentemente, Fausto, é preciso um balanço especial, sim, uma prestação de contas, sim, a análise através do olhar do advogado empresarial, sim, que o contador ele vai olhar uma forma, e a forma complementar é através do advogado empresarial. É olhar se o ativo imobilizado do cliente está devidamente integralizado, se requer uma alteração de capital social, que muitos fazem uma confusão gigantesca sobre isso, se é preciso corrigir alguma rota no tipo empresarial, no regime tributário. Então, são todas as questões que remetem ao início da nossa conversa. Se o advogado acompanha mensalmente isso, quando resolve-se dissolver a sociedade empresarial, seja de forma amigável ou por uma briga, já está muito mais adiantado. E normalmente ninguém faz isso. Quando briga, vai fazer. E aí é onde causa todo esse atraso, esse atropelo, e quem mais sofre, mais uma vez, é a sociedade empresarial. Há casos em que o empresário te pede socorro, Sim. e aí você tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Eu brinco, é a empresa está na UTI. Então, É. o melhor dos mundos é fazer um tratamento paliativo, mas às vezes não dá tempo, Fausto. Então a gente tem que correr, correr. E aí a gente se vale sempre de empresas parceiras. Então você tira um pouquinho, de dentro da empresa soluções, esses relatórios, chama uma empresa, uma auditoria, por exemplo, e ela traz essa velocidade, essa eficiência para regular isso. Claro que o custo é da sociedade empresarial. Então, se os sócios estão brigando, nunca fizeram um valuation, nunca fizeram um balanço especial, agora vai ficar mais caro para fazer. E quem vai pagar a conta? A própria sociedade. Vai doer no prolabore dos sócios, que vão receber menos. Mas precisa resolver isso dessa forma. Hoje quase não se vai mais ao fórum, né? Não, Fausto. Hoje, se você pensar eh, nas audiências, por exemplo, que aí te obriga realmente a ir ao fórum, a maioria é trabalhista, muitas delas ainda na modalidade online, por videoconferência. No mundo civil e no mundo empresarial, existem pouquíssimas audiências de instrução, dado o processo em si, que é consubstanciado em documento, em outras provas. Qual é o tamanho mínimo de empresa para justificar um programa de compliance? Fausto, compliance não tem tamanho de empresa, Hum. tá? Salvo exceção, a MEI, que é um empresário individual ali, ele é autônomo, ele não precisa, de repente, até poderia ter, mas constituir uma empresa limitada já é necessário fazer esse compliance. Então não adianta o rapaz ali da esquina que tem um açougue com 3 funcionários falar que ele não precisa de um compliance. Precisa, porque as relações, como eu te disse, estão numa outra velocidade, com outras formas, então é preciso. Ele tem essa condição. Eu costumo dizer o seguinte: empresário que enxerga que isso é necessário
e ele se predispõe a investir isso, lá na frente ele se torna competitivo. Ele vai se manter operando. Aquela modalidade de empresa mais arcaica, com os seus procedimentos, os seus processos ainda todos de maneira manual, sem ter um olhar para isso, provavelmente não consegue se manter em André, pé. explica para o nosso espectador o que é o compliance. O compliance é a conformidade legal de todos os seus processos e procedimentos empresariais. Então a gente usa esse nome compliance, mas é para trazer à tona, eh, compliance contratual. Vamos checar e auditar todas as relações contratuais daquela empresa com outras empresas ou parceiros, pessoas físicas. Compliance trabalhista, olhar o todo o procedimento e os processos trabalhistas daquela empresa. Desde o RH até ali o chão de fábrica, o EPI. Então, é toda a regulação, é manter em conformidade as empresas. O direito tributário sofre alteração frequente, né? Demais. Na sua visão, como é que as empresas devem ser preparadas para lidar com essas mudanças? É a bola da vez, né, Fausto? Nós estamos, a partir do ano que vem, já com a reforma tributária, ela já vem antes, né? De 2024 a gente já tem lei complementar, 2023. Mas, de fato, ela vai começar no jogo agora em 2026, ainda de maneira experimental. Eh, agora é hora, falando de compliance, é obrigatório que as empresas olhem para dentro da sua operação e tragam contadores e advogados tributaristas para ajudarem na transição dessa reforma. Isso é fato, né. Esse modelo é uma mudança crucial no dia a dia das empresas. Não estou aqui para julgar se é boa ou se é ruim. Eu afirmo que ela sempre foi necessária, né, e por muito tempo se falou e não andou. Agora andou. Então, é louvável quem critica, mas dentro desse modelo, o que que a gente pode fazer agora para ajudar? É o que nós temos. Pode não ser o ideal, mas é o que nós temos. É com ele que nós vamos lutar. É com essa nova lei, é com essa reforma. Então vamos fazer o possível para adequarmos as empresas a fazermos isso de uma forma, brilhante. A ética na advocacia empresarial é constantemente desafiada, né? Isso. Quais as violações mais comuns que você observa no mercado? Fausto, até falando da minha experiência, eu atuo também como assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da 17ª região, que é em Campinas. Campinas é região. A minha atuação como assessor é justamente fazer pareceres de admissibilidade de representações. De advogado contra outro advogado, de pessoas comuns contra o advogado, do Poder Judiciário contra o advogado, enfim, representações. E nesses processos que eu recebo com muita frequência, pode-se colocar aí tranquilamente 5, 6 processos por mês. O que eu vejo, assim, que saltam aos olhos, são problemas como o advogado que se apossa do dinheiro do cliente e acaba não repassando a tempo. Advogados que têm uma postura, que não se coaduna com os preceitos, com o dever de urbanidade, que nós temos no nosso Código de Ética e Disciplina. Essa postura dos advogados tem feito com que juízes, funcionários de delegacia, funcionários de órgão público, outros advogados representem por falta de decoro, por exemplo, Fausto. Então, isso é um tema que é constantemente colocado em pauta. Outro tema que assusta dentro dessa questão de ética são os estagiários que se passam por advogados. É constante, é constante. Isso é crônico. Escritórios grandes, às vezes, tem uma banca muito grande ali e tem uma abrangência muito grande de estagiários, se perdem um pouco. Então, assusta o fato de termos tanta representação. Não conheço outros órgãos de classe para te dizer se estatisticamente isso é muito ou isso é pouco. No meu entendimento, é muito, sabe? É, é uma recorrência muito grande de rede social, também é outro tema complicado. Os advogados hoje,
vão às redes sociais acabam expondo, às vezes não por querer, o nome de uma pessoa, o caso de uma pessoa, né. Mais uma vez, eu posso falar que o código de ética deveria ser melhorado, temos uma opinião sobre isso. No meu entendimento, precisa ser aprimorado para contemplar um pouco mais o modelo digital. Mas tem muitos advogados que precisam entender que é o que nós temos agora, então vamos respeitá-lo. Não adianta você vir nas redes sociais, tentar captar clientes, porque você tem uma condição melhor ou você acaba, se expondo mais, né. Então precisa ter esse decoro, esse mínimo de ética necessário. Então é um trabalho grande que eu desenvolvo lá no Tribunal de Ética e também como presidente da comissão de ética da minha subseção, que hora ou outra nós precisamos notificar de forma preventiva, educativa, os outros colegas. Isso vale para mim também, porque, como eu disse, a evolução no digital está muito grande, Fausto. E as coisas para acompanharem o código, a reforma, é difícil acompanhar essa velocidade, né. Hoje você tem uma IA que pode naturalmente montar aqui um personagem, o André, e fazer uma propaganda. E aí, será que eu estou, captando o cliente de maneira irregular? Ou eu posso entrar numa discussão? Não, mas não é o André, é uma IA que fez. É muito ampla essa E discussão. esse golpe aí, que já não é tão novo, de ligarem dizendo que é do escritório de advocacia, que o cliente ganhou determinada causa e vai receber X, mas que precisa depositar uma taxa de não sei quanto para receber esse dinheiro. Isso é crônico, né? É, A OAB aqui paulista, é. vem fazendo uma campanha muito intensa de conscientização a respeito do tema, porque é crônico. Já tive clientes que caíram no golpe e não foram valores baixos não, foram valores que eu sei que faz a diferença na vida das pessoas. O sistema dos tribunais, houve uma alteração recente, Fausto, para tentar afastar essas fraudes, né. Porque antes, você como pessoa comum, mesmo sem ter a OAB, você pode fazer o seu cadastro e ter acesso aos processos, porque é o princípio da publicidade processual. Os processos, eles são públicos. Antigamente a gente ia lá no fórum, né, Fausto, pegava a pastinha: "Eu quero ver um processo aqui É de diferente, solução mudou tudo. societária". É. Ah, o cartório ia lá, te entregava o processo e a Hoje você pessoa vê vi pela hoje você internet, vê né? pela internet, É. você tem portais aí, vários portais, que carregam o processo, que fazem o resumo do processo inclusive. Isso está difícil, porque abre uma porta para o fraudador ter as informações ali importantes, né. No meu caso, eles pegaram a minha foto das redes sociais, montaram um número de WhatsApp e, através dos dados que eles tiveram acesso aos processos, começaram a comunicar aos meus clientes: "Olha, eu sou o André", e as pessoas, infelizmente, umas ou outras acabam caindo. É, agora é um perigo com a inteligência artificial, né? É isso mesmo, exatamente. Então, da nossa parte, Fausto, o que nós fazemos lá no escritório é constantemente reportar os clientes os números oficiais do escritório, os telefones dos advogados. Todos os advogados lá no escritório usam telefones corporativos, ninguém usa número pessoal. Então, isso facilita o meu controle também, mas é um problema crônico, Fausto. Por falar nisso, aproveita para dar o seu contato. Vamos lá, o meu celular, e isso pode ser utilizado por todos, não tem problema nenhum, é DDD 11 99484 6556. O meu Instagram é André Marques _ADV. E meu e-mail é andré@teixeiraemarques.adv.br. Esses canais aí já são suficientes, viu, Fausto? Perfeito. André, entre tantas conquistas que você teve durante a vida aí, e foram muitas, não é? Qual é que você considera a mais significativa? A minha família, sem dúvida nenhuma, Fausto. E aí, 2 momentos, né? A família que a gente foi constituída, que essa a gente não escolhe, a gente é escolhido. Sim. E a família que a gente escolhe, no meu caso hoje em dia, com a minha esposa, com meu filho, com as minhas cachorras, eu tenho uma Bernese de 52 quilos, uma Bulldogzinha de 16. É. Então eu posso te afirmar categoricamente que a família é a melhor conquista. E aí você pode usufruir melhor da família quando profissionalmente você consegue também se estabelecer. E eu
falo, sem nenhuma modéstia, eu consegui me estabelecer como um advogado empresarial, com escritório, trabalhando bastante, de maneira séria. Então, é a receita do bolo, né? Profissionalmente sólido, uma família espetacular, e um vai catapultando o outro. Porque às vezes você tá de mal com a profissão, acontece, a gente briga, né? Sim, Mas aí a família vem, a esposa, o filho, te levanta. é o Porto Seguro, É o né? porto seguro. É, Então, é um complementando o outro. é. Você vê televisão? Bem pouco, Fausto. É? Não gosta de Muito pouco. televisão? O que eu vejo na televisão é séries, filmes, Jornalismo, não. eu leio bastante. Aí eu opto em ler. Então, eu sou do modelo digital. Então, por exemplo, os jornais do dia, eu leio todos através do celular, todo santo dia. E agora Não sente falta de folhear os jornais? eu sinto. É, Sinto é, sim. É que tá mais prático agora, vendo o claro, carro, tal, claro. lendo, né. Mas sinto falta, É. sinto muita falta de folhear. Livros, por exemplo, muitos eu já coloco também no modelo digital. É, nós estamos num momento aí que o futuro já chegou, né? Já, chegou, É, chegou. é. Você torce para algum time? Sou corintiano, É corintiano? Tinha que ter corintiano algum defeito, sofredor. né? Aí ó, tá Olha aí, vendo? você é corintiano. Tá vendo só? Ah, esse é o seu filho. Não, esse aqui é a renovação de um jogador do Corinthians da base. Ah, Aí é a parte, mais uma vez, do escritório atuando nos contratos empresariais. você também mexe com Exatamente, esporte. exatamente. Ah, que Então é bom. uma empresa que eu advogo Sei, que cuida desses jogadores todos aí. sei. Então, hora ou outra tem alguma reunião, Aliás, algum eles precisam acerto. ser sempre muito bem cuidados, né? Porque Muito, tem muito picareta pelo meio aí. muito, muito, exatamente isso. É. Tem que tomar um cuidado absurdo. Menino começa a aparecer um pouquinho, É chove isso. empresário, né? E Exatamente. aí o pai assina coisas que não deveria ter assinado. Exato, exato. Mas sou corintiano, não. E aí onde entra você? No contrato. No contrato. Esse rapaz, por exemplo, ele é agenciado por uma empresa especializada em jogadores de futebol. Então, toda a relação contratual passa pelo crivo do escritório entre essa empresa, os jogadores, a família e o clube. Sei. Então, mais uma vez falando de contrato, É. tá aí a E resposta. esse é um campo bom também. É um campo interessante. É, É um campo interessante, viu, é. Fausto? Você vê, é um modelo de contrato empresarial dentro do esporte. Mas se você olhar o contrato propriamente dito, 80% vai ser negócio, business, obrigações, deveres. 20% é aquela parte mais responsabilidade do atleta com horário, frequência e tudo mais. Se você não fosse advogado, o que você seria? Com certeza, piloto de carro. É? Com certeza absoluta. Com certeza. Não pude continuar e nem me atrevo a voltar, porque se eu for brincar, Fausto, eu não vou saber brincar, eu Você vou querer corria de voltar. kart, que você falou. Isso. Agora, à vontade, eu sou apaixonado por carros, gosto de corrida. Então, nossa, esse é o sonho de criança. O meu não era ser jogador de futebol. O meu era ser piloto de carro. E por que não seguiu esse caminho? Financeiramente falando, chega um momento da tua vida que você tem que escolher, né? É, Ou ser feliz ou ter razão, né, é. Fausto? Então eu escolhi o lado da razão, não tinha mais condições de seguir no esporte. E você escolheu um esporte caro, né? Exatamente isso. É. Né? E aí você começa a pensar, se eu passar mais tempo aqui, eu não vou estudar. Porque é difícil você mesclar os dois. Né? Você termina ali a escola, mas a faculdade já é um outro passo que o esporte, às vezes, não. Ele acaba te tolhindo de fazê-lo. Você assiste corrida, então. Bastante. Agora, este ano foi a Bandeirantes que transmitiu. Foi. E o ano que vem volta para a Globo. Exatamente isso. Até o Bonner foi um pouquinho infeliz, porque disse que É. deixou transparecer que na Bandeirantes não tinha audiência. Isso, E foi de exatamente. uma falta de ética enorme, né? Exatamente. É, Exatamente. Eu penso ao contrário. Eu que acompanho há muitos anos, a ida do evento da Fórmula 1 para a Bandeirantes tem o seu valor. Constituíram uma equipe extremamente capacitada. é. Eles entenderam o que é a Fórmula 1 e, no meu ver,
inclusive resgatou um pouco dessa audiência que estava um pouco caída para o esporte, né, o brasileiro com a ausência de pilotos brasileiros e tudo mais. Então, sou muito grato à Bandeirantes por ter trazido isso novamente para o público, e agora deixa uma responsabilidade muito grande para a Globo, né. Será que vai conseguir manter o mesmo nível? Já se não tem grandes figurões como Galvão Bueno, Kleber Machado, que eram figuras, emblemáticas dentro do esporte. O Reginaldo Leme, por exemplo, se aposentou, né? Exatamente, uma figura de peso, É, né. é. Então, não sei, eu já vi a grade da Globo, vi ali quem são os comentaristas. Tem lá o Luciano Burti, por exemplo, né, que ele permaneceu na Globo, mas particularmente a responsabilidade é grande deles agora. Ô André, você como é que cuida da saúde? Você faz esporte, não? Faço, eu pratico tênis, não há muito tempo, mas adorei, foi um outro esporte que hoje é meu hobby, meu vício, Quantas vezes por semana? pelo menos 3 vezes. À noite, de À manhã? noite, à noite, sempre à noite. Pelo menos 3 vezes eu faço questão de Vai jogar. suar um pouquinho. Bastante por sinal, viu, Fausto? É, né? Mas é importante, Bastante. né? Sem dúvida. Eh, Você tem uma atividade muito extensa, né? Exato. E precisa cuidar da saúde do corpo, né? Com certeza, É. com certeza. Eu fiquei muito feliz com a sua presença hoje aqui, meu amigo André, e gostaria que você se despedisse, por favor, dos espectadores que nos prestigiaram com essa sua entrevista. Com certeza. Amigos, muito obrigado pela paciência, por conhecer um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha história profissional. Fausto, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Aqui só vem fera, a gente se sente até intimidado, porque quem senta aqui são pessoas de peso. E eu ainda não tenho esse peso todo, a não ser o de quilos. Tá bom, Fausto? Mas Você que vou, pensa que não tem. chegarei lá. Você que pensa que não E tem. já Tem aguardo o sim. próximo convite, viu, Fausto? Sim, Assim como também um convite para você conhecer lá o escritório. tá bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Aos Fausto. nossos amigos espectadores, fica aqui o meu agradecimento, o meu até mais e fiquem com Deus.